Olá, turma! Bom, hoje a aula é de prevenção de riscos. Vamos falar um pouquinho do método dos 5 porquês, também conhecido como 5 Ws. Por quê? Os porque em inglês é why, né? Por quê? Why. Por isso que é 5 Ws, porque são os 5 porquês. Bom, vamos lá. Os 5 porquês é uma técnica para encontrar a causa raiz de um defeito ou problema. Essa ferramenta ela é muito usada na área de qualidade, mas na prática ela se aplica a qualquer coisa que você queira descobrir um problema, uma causa raiz, você pode aplicar a técnica dos 5 porquês. Como eu disse, ela é bastante utilizada na área de qualidade, mas a gente pode utilizá-la na área de segurança. Para quê? Para prevenção de risco, para achar a causa raiz de determinado problema, o que vai fazer então com que a gente possa agir para então não ter mais aquele risco. Essa ferramenta então, ela é usada em qualquer área e ela teve origem no Japão, na Toyota, e foi usada no sistema Toyota de produção durante a evolução da metodologia das manufaturas. Então essa é a origem do método. O método envolve uma pergunta, que já diz lá no começo: por quê? E quantas são 5 vezes? No geral, são 5 vezes, mas nem sempre a gente vai precisar fazer 5 perguntas e às vezes a gente vai ter que fazer perguntas a mais para conseguir identificar essa causa raiz. O objetivo é ir além dos vários sintomas do problema para identificar a causa real subjacente. Isso pode soar incrivelmente simples, perguntar por quê, né? Mas o pensamento é necessário para identificar perguntas certas, porque você pode muito rapidamente fugir do seu foco, do que você quer encontrar quando você dá uma resposta errada para esse porquê. Exemplo: os manuais para um curso de treinamento foram entregues errados no mesmo dia do treinamento. Isso significa que os participantes do curso não tinham materiais do curso até quase a hora do almoço, porque a empresa tinha que fazer um trabalho urgente de cópias e em seguida entregar os manuais do curso. Os participantes foram muito infelizes com isso. Primeiro, por quê? Então, eu quero identificar a causa raiz por que lá do meu problema ter acontecido. Qual o meu problema? Os participantes do curso não terem recebido o material. Então, esse é o meu problema e eu quero identificar isso daí. Vejam que eu estou fazendo um exemplo de qualidade, mas se vocês forem, quando vocês forem aplicar, vocês têm que aplicar na área de segurança. Aqui é para ficar mais fácil o entendimento para vocês. Então, a Andrea geralmente faz isso. Ela copia e envia materiais para os locais do curso, mas a Andréia ela estava de férias. A pessoa responsável naquele momento se confundiu e mandou livros didáticos avançados para o curso básico. Então, isso é um sintoma. É um sintoma. A pessoa se confundiu e mandou os livros dos cursos avançados para o curso básico. Então, a pergunta a segunda pergunta por quê, ela é com base na primeira resposta. Ali, ó, ela se confundiu. Então, por que que ela confundiu os cursos? Por que que essa pessoa confundiu os cursos? Então, essa minha pergunta, ela é baseada na resposta da primeira pergunta. Ela só está fazendo isso por uma semana. Ela não teve tempo para chegar a se aprimorar nesse trabalho ainda. E não há muito o que aprender. Então, isso também é sintoma. Ela ainda não ela tem muito que aprender. Bom, aqui seria a 3, tá? Vamos arrumar já aqui pra gente não se perder. Aqui não é o número 4, aqui é o número 3. Então vamos arrumar o número 3 e vamos para a terceira pergunta. Por que ele está fazendo o trabalho se ele não conhece o trabalho ainda? Então vejam, a resposta anterior diz que ele não teve tempo para se aprimorar no trabalho. Então, a minha terceira pergunta por quê é por que ele está fazendo o trabalho, então, se ele não se aprimorou ainda nisso? Por que ele está fazendo isso sozinho? Então, porque não há ninguém para fazê-lo. Mas é claro que ele passou algum tempo com a Andréia antes dela sair de férias. Pensou-se que ele estaria treinado, mas ele costumava demorar um
pouco para se familiarizar com vários cursos e materiais. E esses 2 cursos, particularmente, têm nomes muito parecidos. Isso ainda é um sintoma. É um sintoma de quê? Da nossa causa raiz que a gente não achou, do nosso problema que realmente levou à entrega de materiais errados. A quarta pergunta: mas já aconteceu antes? Por quê? Já aconteceu de ter entregue materiais errados? Nós já sabemos que leva um tempo para aprender sobre vários cursos e materiais, então por que não temos as coisas no lugar para ajudar a aprendizagem? Olha lá, ó, pessoas que ele estaria familiarizado, mas essa não é uma resposta que vai levar à causa raiz. Então, por que que ele não está familiarizado? Ou por que aconteceu isso antes? Às vezes, eu tenho que modificar um pouco essa pergunta para obter uma resposta satisfatória. Vejam que aqui eu já estou perguntando se isso aconteceu antes, porque se eu fizesse uma pergunta baseada, por que que não tinha alguém para fazê-lo? Eu já sei, porque a Andreia está de férias, mas a Andreia está de férias não justifica a pessoa ter mandado o material errado. Então, eu preciso alterar um pouquinho o sentido dos meus porquês, para eu não me perder e ficar num ciclo sem fim. Então, temos uma lista de embalagem, instruções para uso na preparação, expedição, os materiais do curso. Será que alguém pode fazer uma verificação cruzada antes que os materiais sejam enviados? Não temos qualquer maneira formal de treinamento de nossos funcionários sobre o curso e materiais diversos? Isso são várias perguntas que podem ser feitas para achar a causa raiz de ter se enviado o material errado. Então, por que não temos a coisa no lugar para ajudar a aprendizagem? Por que que cada coisa ali dentro daquele sistema não está no lugar para ensinar a pessoa que mandou o material errado a fazer corretamente? Sentimos que devemos fazer alguma coisa, mas ainda não fizemos. A gente sente que precisa estar organizado ali, ó, para ajudar a aprendizagem, para que não ocorram erros, mas ainda não fizemos. Então, a quinta e última pergunta: não fizemos isso ainda por quê? Porque estamos demasiadamente ocupados e não temos uma prioridade. E isso é a causa raiz. Nesse ponto, nós descobrimos, então, pelo menos 3 causas, né. Aliás, vai ser a resposta disso vai ser as 3 causas. Primeiro, nesse ponto, descobrimos as 3 causas. A falta de treinamento aí, não há qualquer sistema eficaz de formação interna para certificar de que uma função crítica, entregar os materiais do curso, pode ser coberta durante a ausência da pessoa, ou seja, eu só tenho uma pessoa treinada para exercer aquela função. Na falta dela, virou uma confusão. Então, isso é uma causa raiz, a falta de treinamento, a falta de pessoas qualificadas para exercer aquela função. A falta de documentação, não foi dada prioridade para anotar informações importantes, por exemplo, quais os materiais devem ir para o curso. A falta de documentação, a falta de anotação vai fazer com que isso seja uma causa raiz. Por quê? Eu estou toda bagunçada ali, não tenho a documentação necessária para saber o que eu tenho que entregar. Controle de processos são insuficientes, não há exigência de verificar ou fazer essa verificação cruzada antes de entregar esse material e ter esses problemas de entregar material errado para os cursos errados. Então, essas são práticas de gestão. Deficiências no atual sistema de gestão, elas podem identificar essas deficiências na gestão. Elas podem ser alteradas e deveriam ser, senão o problema vai acontecer novamente. Por quê? Vejam, e se eu colocar por que os materiais foram entregues errados? Porque geralmente quem faz isso é a Andrea, mas ela estava de férias. Tá, a Andrea precisa sair de férias, ela vai ter férias algumas vezes de tempos em tempos. Então, se eu tirar a Andrea das férias dela, não vai resolver o meu problema, porque é um direito da Andrea. Por que ela confundiu os cursos? Porque só está fazendo isso há uma semana, mas a próxima vez que a Andrea tiver de férias, se eu não tiver ele de funcionário, que já vai estar familiarizado, ele tiver sido mandado embora ou ele não puder estar tomando o lugar da André, quem vai fazer isso? Uma pessoa nova também. Então isso também não vai resolver a minha troca de materiais. Por que ele está fazendo o trabalho se ele não conhece o trabalho ainda? Bom, porque essa questão de treinamento deveria ser para mais pessoas. Então, se eu resolver esse problema de colocar uma outra pessoa ali, não vai adiantar, porque essa pessoa precisa ser treinada também.
Já aconteceu antes? Já aconteceu antes. E aqui nós vimos diversos problemas que, se não forem resolvidos, vão levar a acontecer novamente. Mas a nossa causa raiz, nós não fizemos isso porque aí nós achamos aquelas 3 respostas que vão ser as nossas causas raiz, falta de treinamento, falta de documentação e controle de processos são insuficientes. Essa sim, essas 3 respostas são nossa causa raiz. E se eu agir nessas causas, eu não vou ter mais esse problema acontecendo. Qual o problema? A entrega errada do material. Então, eu preciso agir dentro dessas 3 causas para que isso não aconteça mais. Bom, a resposta ao primeiro porquê deve sempre apontar o caminho para o próximo. Como eu falei, o segundo porquê vai ser baseado na resposta do primeiro porquê. O terceiro porquê é baseado na resposta do segundo porquê e assim por diante. Só que quando eu chego em um lugar sem saída, onde o meu porquê, ele me leva de novo a uma situação que não, eu sei que não é a minha causa raiz, eu preciso dar uma mudada na pergunta, assim como aconteceu do meu terceiro porquê para o meu quarto, que eu tive que dar uma mudada, porque se não há ninguém para fazê-lo, eu perguntei por que não há ninguém para fazê-lo, por quê? Porque a Andréia está de férias, não vai me levar a nada, porque eu já sei que a Andréia está de férias, então eu tenho que dar aquela mudada na pergunta, mas já aconteceu antes, por quê? Nada impede que o porquê aqui, ó, esteja no fim da frase. Como acontece aqui, mas já aconteceu antes, por quê? Por que que isso aconteceu antes, né? Então eu cheguei lá. Bom, muitas vezes não podemos sempre correr em linha reta em poucos minutos, perguntando e respondendo todas as perguntas imediatamente. Não podemos ficar perguntando, perguntando. Isso que eu quero dizer entre a pergunta 3 e a 4, que é uma sucessão, é reto ali. É resposta, pergunta, resposta, pergunta. Quando chega no terceiro, você vai voltar lá para o primeiro porquê e não é isso. Não é isso, vocês vão ficar andando em círculo. Então, precisa parar, pensar o que eu quero saber e aí sim elaborar uma pergunta. A menos que talvez você seja muito experiente no método, aí você não vai precisar parar para pensar. Por exemplo, às vezes é preciso reunir e analisar mais informações a fim de responder a uma questão particular. E pode precisar parar e pensar se está fazendo a pergunta correta. A gente tem que parar e pensar, porque, como eu disse, é muito fácil você se confundir perguntando por quê. Por quê? Você vai acabar chegando num lugar sem saída ou voltando à pergunta inicial. Por que não tinha ninguém para fazê-lo? Porque a Andréia estava de férias. Essa foi a nossa primeira pergunta, a primeira resposta, porque a Andréia estava de férias. Aí eu volto tudo de novo e não saio dali. Então eu paro, penso, analiso para fazer a pergunta correta. Com o tempo, chegar ao quarto ou quinto porquê, e desde que tenha feito as perguntas certas, deve estar perto da raiz ou das causas. Em seguida, você deve identificar as práticas de gestão em vez de apenas os sintomas. Existem muitas vezes mais de uma causa, como a gente viu ali no caso do material atrasado. Existiam 3 causas prováveis, né? E não apenas uma. Um exemplo de aplicação dessa ferramenta, então, mais um. Em um sistema de gestão ambiental, analisar as causas de um derrame acidental que ocasionou a poluição de um rio próximo da empresa. Bom, por que ocorreu o derramamento? Então, a primeira coisa, por que que ocorreu esse derramamento? Porque pensava-se que não era uma substância tóxica e não foi adequadamente administrada como estabelecido no na documentação do sistema. Então, a primeira coisa foi essa. Pensava-se que não era tóxico e não foi, então, dado o destino correto para ela. Agora, por que que eles pensavam que não era tóxico esse produto? Porque o produto não estava devidamente rotulado. E nós sabemos que os produtos devem estar devidamente rotulados segundo as normas. Todos os produtos têm que estar rotulados, porque os produtos então não estavam. E por que os produtos químicos no depósito não são rotulados corretamente, independente de serem tóxicos ou não? Essa é a pergunta. Aí vem a resposta, porque as instruções vêm em uma língua estrangeira e você não entende o que diz. Então, os produtos não foram rotulados, não foram separados, eles não vêm com um rótulo e não foram especificados
Por quê? Porque as instruções vinham uma língua estrangeira, então eles não entendiam que aquele produto era tóxico e nem que precisava de um rótulo específico. E por que as instruções não vêm no idioma local entendido pelos usuários? Porque o gerenciamento de compra do produto não foi realizado corretamente. Na hora que a pessoa foi comprar o produto, ela não se ela não se ateve a esse detalhe. E por que as compras não foram feitas corretamente? Porque o funcionário era novo e não sabia das possibilidades de comprar produto com rótulos escritos em português. Qual seria uma contramedida aqui para que isso não ocorresse novamente? Treinar o funcionário a executar compras de produto com rótulo em português e advertir os funcionários para não descartar produtos sem autorização. Então, aqui eu consigo identificar duas causas. A primeira é porque eles jogaram produtos sem saber o que estavam jogando. Eles deveriam ter comunicado a alguém. E segundo, por que esse funcionário ele não comprou os produtos com rótulos e com rótulos escritos em português, porque ele era novo e ele não sabia. Então, qual que é a contramedida aqui? Treinar esses funcionários para que isso não volte a acontecer. Se eu treino esses funcionários, eu elimino essa causa raiz e isso provavelmente não acontecerá mais. Como você pode ver, o uso da ferramenta de gerenciamento, os 5 porquês, os whys, né, aplicado ao gerenciamento de sistema, é eficaz para conhecer as causas que causaram as não conformidades detectadas em uma organização. De modo que, se elas forem eliminadas, elas vão minimizar as possibilidades de repetir esse erro. Então, quando eu acho a causa raiz, eu tenho a possibilidade de que esse erro não ocorra mais. É provável que ele não ocorra mais. Agora, quando eu não ajo lá na causa raiz, provavelmente esse erro vai acontecer de novo e provavelmente não vai demorar muito para que ele ocorra. Bom, vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Máquina de corte parada. Qual que é o problema, então? A máquina de corte ela parou de funcionar. Pergunta: por quê? Por que a máquina de corte parou de funcionar? Houve uma sobrecarga no circuito, causando o rompimento de um fusível. Por que houve a sobrecarga no circuito, causando rompimento de um fusível? Veja que eu estou ligando o meu porquê à resposta anterior. Porque houve uma sobrecarga no circuito, causando rompimento do fusível. Aí eu respondo, porque houve lubrificação insuficiente nos rolamentos, que por sua vez travaram. Por que houve essa lubrificação insuficiente nos rolamentos que fizeram com que travassem? Porque a bomba de óleo não estava circulando óleo suficiente. Por que a bomba de óleo não estava circulando óleo suficiente? Porque a entrada da bomba estava entupida com pequenos pedaços de metais. Pergunta: por que a entrada da bomba estava entupida com pequenos pedaços de metais? Resposta: porque não há filtro na bomba. Aí eu posso continuar. Por que não há filtro na bomba? Por que não colocaram? Porque a máquina, porque eles não sabiam. Por quê? Que mais? Porque não há filtro na bomba? Os funcionários não foram treinados para isso. Mas ali, ó, porque não há filtro na bomba, é o que eu quero saber. Por que eh, a máquina de corte parou? Por causa do filtro. Essa é a minha causa raiz. Se eu coloco o filtro, eu resolvo esse problema. Se eu mantenho esse filtro na bomba, eu não vou ter mais a máquina de corte parando. Então, quando eu obtenho resposta para resolver o meu problema, ali é a minha causa raiz. Contramedida, especificar e colocar filtro na bomba de óleo. Então, essa vai ser a contramedida. Para que a minha máquina de corte não volte a parar, eu preciso especificar que é preciso colocar o filtro de óleo na bomba. O princípio é muito simples. Ao encontrar um problema, você deve realizar até 5 questionamentos, perguntando o porquê daquele problema, sempre questionando a causa anterior. Então, aqui, ó, aqui dá para ver bem que todo porquê ele é feito com base na resposta do porquê anterior. Quando não conseguir perguntar mais ou responder essa pergunta, você terá chegado então a essa causa raiz. Você sabe que chegou à causa raiz quando não adianta mais perguntar por quê. Veja o exemplo do problema. Os clientes estão reclamando muito dos atrasos na entrega.
Por que há atrasos na entrega? Porque o produto nunca sai da fábrica no momento que deveria. Hum, Lá vem a pergunta: por que o produto não sai da fábrica quando deveria? Porque as ordens de produção estão atrasando. Eu não preciso nem saber ler ali, né? Eu já sei. É meio óbvio ali, ó. Por que essas ordens elas estão atrasando? Porque o cálculo das horas de produção sempre fica menor do que a realidade. Por que o cálculo das horas estão errados? Porque estamos usando um software ultrapassado. Por que estamos usando este software ultrapassado? Porque o engenheiro responsável não recebeu treinamento para usar o software novo. Então, como ele não tem o treinamento para usar o novo, ele continua usando o antigo, ele está calculando ainda as horas erradas. Pelo exemplo, podemos ver que a causa raiz dos atrasos nas entregas é a falta de treinamento do engenheiro responsável. Qual que é a contramedida aqui? Ela é óbvia: treinar o engenheiro. Então, vamos identificar a causa raiz de um acidente de trânsito, utilizando o diagrama de Chicago e os 5 porquês. Então, eu trouxe aqui um acidente. Não é um acidente de trabalho, mas é um acidente para a gente aplicar, então, os 5 porquês e o diagrama de Chicago. Bom, vejam, as imagens já fornecem as principais informações. O carro se incendiou. Vejam que o carro está todo queimado. Não sabemos se devido à queda dos condutores energizados ou devido ao vazamento de combustível. A presença de um carro da funerária indica pelo menos uma morte. Vejam o carro da funerária aqui, ó. Indica que alguém morreu. Pelo menos uma pessoa morreu porque tem um carro da funerária ali. Pelo carro da funerária, vocês veem que essa foto ela é bem nova, né? O carro da funerária é bem antigo. Então, já fornece as primeiras informações. Não vemos ainda nessa imagem nenhum condutor caído. Condutor, os fios elétricos que conduzem a energia. Apenas o carro em contato com a base do poste. Carro e poste, ó, estão bastante danificados. Então, o carro ele bateu em cheio ali de frente com o poste. E o que a gente sabe é que ele bateu de frente, alguém morreu. E esse carro ele pegou fogo. Com o impacto, um dos cabos de 3,8 quilowatts saiu do isolador. Ó, vejam, esse cabo de aço aqui, ó, ele devia estar no isolador, como os outros cabos também. Na realidade, o cabo não caiu sobre o veículo, apesar de ter se soltado do isolador, porém o cabo ficou em contato com a parte superior do poste. Vejam, o fio não rompeu, mas ele saiu do isolador. E ele ficou em contato lá, ó, com a parte superior do poste. A parte superior do poste ficou destruída, ou a parte superior do poste já estava destruída, já estava degradada e com o impacto fez com que a parte ali se soltasse. A gente não sabe, mas o que a gente sabe são os fatos, as fotos. Podemos perceber pela imagem que o cabo ficou em contato com as ferragens expostas. Não sabemos se o poste já se encontrava deteriorado ou se o impacto é que causou a quebra do revestimento da estrutura. Então, vejam, o cabo se soltou do isolador ou já estava solto e entrou em contato com a estrutura do poste que estava danificada. Vejam que aqui nessa estrutura do poste existem ferragens e metal é condutor de eletricidade, é um ótimo condutor de eletricidade. Então, esse cabo que está eletrificado, ele se encostou nas ferragens. Observe que o impacto destruiu a base do poste também. Observem aqui que o impacto destruiu bem, causou muitos danos à base do poste. Comprovamos aqui que a estrutura metálica do veículo ficou em contato com as ferragens do poste, que haviam sido energizadas pela fase que se soltou. Então, aquele fio lá em cima que soltou do isolador entrou em contato com as ferragens superiores, as ferragens conduziram essa eletricidade até a base do poste, o que causou, então, a energização do poste. Aparentemente, ó, olha lá as perninhas ali, ó, na setinha. O motorista tentou abandonar o veículo, ó, as pernas todas queimadas e o carro todo queimado. Vejam mais de perto, ó.
É uma pessoa, são pernas e aparentemente ele colocou os 2 pés no chão para abandonar o veículo. Muito provavelmente, a iniciativa do motorista de tentar sair do carro provocou a passagem da corrente elétrica através do corpo, dando início ao incêndio. Então, no que a pessoa tentou sair do carro, ela não percebeu, ela não sabia que esse carro ele estava energizado, essa região ali estava energizada, ela pôs os 2 pés no chão e ela fechou o curto. No que ela fechou o curto, ela então começou a pegar fogo e assim começou o incêndio. Provavelmente foi isso que aconteceu. Vejam, o incêndio iniciado no corpo do motorista destruiu quase que completamente o interior do veículo. Olha aqui a pessoa, ó. A única maneira segura de abandonar o veículo seria aguardar o desligamento da rede elétrica. Então ele não sabia, porque não, os cabos não caíram nem nada, então ele não percebeu essa estrutura danificada. E ele tentou sair do veículo. No que ele tentou sair do veículo, ele fechou o curto-circuito. Então o incêndio começou pelo próprio corpo dele. Talvez um outro tipo de veículo permitisse que o motorista saltasse para longe sem tocar simultaneamente na lataria e no chão. Infelizmente, na situação mostrada, isso seria impraticável. Então, eu reuni todas as evidências ali disponíveis à análise do acidente que fizemos e passamos a elaborar o diagrama de Chikawa. O diagrama de Chikawa nós já aprendemos na segurança 2, mas nós vamos ver depois dessa disciplina aqui, nós vamos voltar para aprender o diagrama de Chikawa e ver ele novamente. Aquele lá era para investigação de acidentes, mas o mesmo diagrama de Chikawa serve para riscos, para evitar que esse acidente aconteça. Aquele lá a gente aprendeu para investigar o acidente já ocorrido. Agora a gente vai aprender para evitar os riscos. O mesmo processo, mas vamos falar na aula que vem. Anotando as principais causas que contribuíram para o acidente, apenas a título de ilustração foram preenchidos os 6 M's, que é com 6 M's agora que nós vamos aprender. O que na prática nem sempre ocorre. Tivemos o cuidado de grafar em vermelho possíveis causas das quais não temos evidências que comprovem a sua contribuição para o acidente. Vejam, os 6 M's são material, máquina, meio, mão de obra, método e medida. Por isso que é chamado diagrama de Chikawa com base nos 6 M's. Então, olha lá, ó, material, topo do poste danificado. Esse é o nosso material. Mão de obra, não habilitado. Motorista dormiu. Mão de obra é a pessoa que estava dirigindo. Eu não sei se ele não era habilitado, mas isso é fácil de descobrir com uma investigação. O motorista dormiu. Isso é uma coisa que pode continuar grafado ali em vermelho, porque a gente nunca vai descobrir se o motorista dormiu e bateu no poste. Porque a única pessoa que poderia comprovar isso, ela morreu ali naquele acidente. Máquina, freio falhou, os pneus estavam carecas. O freio falhar, através de uma perícia, pode-se considerar ou desconsiderar essa hipótese, né? Já os pneus carecas, como o carro foi incendiado, é provável que eles tenham derretido, então eu não vou saber se o pneu estava careca. Então, isso daí vai continuar em vermelho, os pneus carecas. O freio eu posso comprovar através de uma perícia mais detalhada se eles estavam ou não danificados. A pista, escorregadia e falta de sinalização. Falta de sinalização eu posso verificar ali, na hora ali, se tinha falta de sinalização ou não na pista. Velocímetro defeituoso ou excesso de velocidade. Isso é uma coisa que a gente também não vai poder saber, a não ser que tenham testemunha, se houve o excesso de velocidade ou se o velocímetro estava defeituoso. Bom, eu vou pegar aqui então uma das causas ali do Ishikawa que leva ao acidente. O acidente é a morte, né, no caso, a morte por queimadura, por incêndio, por choque elétrico, que é o que aconteceu com a pessoa. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, do método. Tentou descer do veículo. E aí, agora, eu vou aplicar numa parte só, eu vou escolher uma parte só ali, que eu vejo que é a que mais vai me
levar as respostas que eu quero, poderia ser topo do poste danificado, tentou descer do veículo. Mas eu sei que foi a tentativa de descer do veículo, já que eu já investiguei, que fez com que ocorresse o acidente. Então, por isso, eu vou escolher tentou descer do veículo. No primeiro porquê, temos um sintoma. No segundo porquê, temos uma desculpa. No terceiro porquê, temos um culpado. No quarto porquê, temos uma causa. E no quinto, uma causa raiz. Geralmente ocorre assim. Não é uma regra, mas geralmente ocorre assim. Vamos ver lá, ó. Então, escolhemos para realizar os 5 porque a causa aparente, que as causas aparentes são as que estão ali no diagrama de Chikawa, que pareceu mais significativa para realizar as perguntas por que e também a mais significativa que nós vimos que levou àquele acidente. Até não consegui mais fazer essa pergunta. No nosso caso, a resposta ao quarto, porque é a proteção do circuito na subestação não está com os ajustes adequados. Então, vamos lá. A causa aparente. Achamos lá no diagrama de Chikawa, quando a gente reuniu os dados, colocou lá direitinho, tentou descer do veículo. O M ali, ó, do processo é o método, é porque nós vamos ver que ele está na espinha que direciona o método. O método que ele usou foi tentar descer do veículo. Então, primeiro, por quê? Por que ele tentou descer do veículo? Porque ele acreditou estar seguro. Essa é a resposta. Por que ele acreditou estar seguro? Essa é a pergunta, a segunda pergunta. Resposta: não haviam condutores caídos. Então, ele pensou estar seguro porque não haviam os fios caídos. Ele não viu fios caídos e realmente não haviam fios caídos. Então, a terceira pergunta é com base na resposta. Então, por que não haviam condutores caídos? Por quê? Porque o condutor ficou em contato com o topo do poste. Por quê? Por que os condutores não estavam caídos e mesmo assim ele foi eletrocutado? Como? Então, por que mesmo sem os fios caídos, ele tomou o choque? Porque o condutor ficou em contato com o topo do poste. O condutor é o fio, nesse caso, e não o condutor do veículo, tá? Então, o quarto por quê? Porque o condutor ficou em contato com o topo do poste, porque tendo ficado em contato com o topo do poste, o contato com o poste, o condutor não se desligou. Essa é a pergunta. Por que então, quando o condutor ficou em contato com o topo do poste, que é a resposta anterior, e vai ser a nossa quarta pergunta, por que quando ele entrou em contato com o topo do poste, ele não se desligou? Por quê? A proteção do circuito na subestação não está com os ajustes adequados. Então, essa é a resposta para o nosso quarto porquê. Vejam que eu não precisei fazer 5 perguntas para achar a nossa causa raiz. A proteção do circuito não está com os ajustes adequados. Se tivesse com os ajustes adequados na hora que o fio condutor se desligou do isolador, era para a subestação ter desarmado, então ter cortado a eletricidade, mas ela não estava com os ajustes adequados. Bom, mais um exemplo. Radiador do carro. Definição do problema. Lâmpada de temperatura no painel acendeu. Então, eu estou lá andando com o meu carro e, de repente, a lâmpada de temperatura do painel do carro ele acendeu. Por que a lâmpada acendeu? Minha primeira pergunta. Eu estou dirigindo lá. Por que ela acendeu? Vamos pensar. Porque o motor esquentou. Eu verifiquei tudo e eu descobri que foi o motor que esquentou que fez com que a lâmpada acendesse. Então, por que a lâmpada acendeu? Resposta: porque o motor esquentou. Pergunta: por que o motor esquentou? Agora eu preciso verificar por que esse motor ter esquentado. Porque o nível de água do radiador estava baixo. Por que o nível de água do radiador estava baixo? Porque a água pode ter vazado por algum lugar. Eu posso ter um microfuro, eu posso ter qualquer coisa ali, uma rachadura que fez com que a água do radiador vazasse. Por que a água do radiador vazou? Porque há uma pequena trinca no radiador que permite a perda de água. Por que há uma pequena trinca no radiador permitindo essa perda de água? Porque há uma semana atrás, na estrada, eu passei por uma pedra que se soltou do asfalto e fez um pequeno dano na proteção do radiador, atingindo o mesmo. Contra a medida, então, qual que é? Eu sei
Agora, por quê? Porque eu passei numa pedra, a contramedida é substituir o radiador e arrumar reforço e arrumar reforçar a proteção frontal do carro. Bom, a contramedida vai ser substituir o radiador. Vamos colocar como exemplo a seguida a falta de energia elétrica em uma residência. A família toda está em casa e novamente falta energia. O que o pai faz? É ir até a entrada de energia e religar o disjuntor geral. É o que todo mundo faz geralmente quando falta energia. Vai até o disjuntor, a primeira coisa verifica se no disjuntor não caiu lá, né? No outro dia acontece novamente bem no meio da novela e a mulher manda ele ir religar urgentemente. Bom, chegando ao trabalho, um amigo experiente, né? Ali já diz bem experiente, diz para ele colocar um ventilador para resfriar o disjuntor, para ele não cair mais. No outro dia, ele retorna ao trabalho e conta ao amigo que a ideia deu certo. A ideia de colocar o ventilador para resfriar o disjuntor deu totalmente certo ali, ó. E não houve mais a queda de energia. Entretanto, na próxima noite muito quente, o disjuntor caiu novamente. O ventilador não deu conta de resfriar o disjuntor e a energia caiu novamente. Foi quando ele acionou o vizinho, também eletricista, né, para dar um jeito no disjuntor. A solução que ele achou, olha lá, ó, olhem lá, foi prender então o disjuntor e um parafuso com araminho para que ele não desarme novamente. Vários dias passaram e a casa continuava sem interrupção de energia, né? Não tinha mais como o disjuntor desligar sozinho, porque agora ele estava preso, né? Porém, uma noite a mulher começou a gritar da cozinha: fogo, fogo, fogo. A perícia dos bombeiros contatou que a causa do fogo foi o quê? A gambiarra feita no disjuntor. Os bombeiros informaram à família que o trabalho do disjuntor é desarmar quando o sistema entra em sobrecarga. Então, o sistema estava sobrecarregado. E toda vez ele desarmava, era porque esse sistema estava sobrecarregado. Era um alerta. Quando a pessoa foi lá e prendeu o disjuntor para que ele não desarmasse mais, ele não pôde mais cumprir o papel dele, que era desarmar em casos de alerta. Ou seja, não era o disjuntor o culpado, já que estava fazendo seu trabalho adequadamente. Agora, além do problema da falta de energia, ficou com prejuízo todo da cozinha. Ainda bem que foi só da cozinha, né? Então, de quem que é a culpa nesse caso? Por que casar com o Ishikawa? O diagrama de Ishikawa, advindo da tempestade lá de ideias, de várias coisas do brainstorm, que a gente já viu isso, de discussão, de várias ideias, vários itens que podem estar ali, nos permite ter uma visão mais abrangente do problema. Já os cinco porquês, eles permitem entrar mais a fundo na raiz do problema. Dessa forma, é aconselhável integrar as técnicas. Então, lá na aula anterior sobre identificação de risco, lá se fala que não existe um método único que seja eficiente, e sim a combinação dos métodos. Aqui é a prova. O Ishikawa, ele é combinado com o método 5 quê para que ele seja mais eficiente. Então, colocando a família para pensar, montar o seguinte diagrama de Ishikawa. Eu tenho lá, ó, o diagrama de Ishikawa baseado nos seis porquês, né? Opa, deixa eu voltar lá. Seis porquês, não, desculpa, no 6M, máquina, meio ambiente, método, medida, mão de obra, matéria-prima. Então, máquina. O que eu tinha de máquina ali que sobrecarregava o meu sistema? Geladeira com a borracha estragada, puxa muito mais energia. O disjuntor que desarma. O chuveiro que era antigo. Meio ambiente. Estava muito calor, então eles estavam utilizando mais o ventilador, o ar-condicionado. Eu tinha alta umidade, o que pode aumentar a probabilidade de um curto-circuito. Medidas, sem acompanhamento do medidor, sem interpretação da fatura de energia. Isso aqui, ó, medidas são medições mesmo, tá? Tudo que se pode mensurar. Mão de obra, falta de conhecimento técnico, tanto do pai quanto do vizinho eletricista que eles tinham. Método: vários equipamentos ligados ao mesmo tempo. Matéria-prima: a concessionária diz que a energia está ok e que o problema é na residência. Ou seja, a minha matéria-prima, ela nem precisava ter aqui porque ela não existe para o nosso problema. A energia está ok, ela não apresentou problema nenhum. Qual que é o meu problema ali? A falta de energia elétrica.
O diagrama de espinha de peixe ajuda você a explorar todas as causas potenciais ou reais que resultam em um único defeito ou falha. Uma vez que todas as entradas são estabelecidas na espinha de peixe, você pode usar a técnica de 5 porquê para detalhar a causa raiz. Depois que eu peguei e coloquei tudo lá no Ishikawa, aí é que eu venho aplicando os porquês. Bom, vamos colocar então em prática os 5 porquês agora. O pessoal voltou e selecionou como causa válida do Ishikawa o disjuntor desarmar. Então, isso aqui foi um problema colocado num site, as pessoas votaram e eles votaram que a causa válida do Ishikawa, que eles acharam como causa mais válida, seria o disjuntor desarma. Realmente, eu acredito que a causa mais válida seja o disjuntor desarma. O disjuntor desarma, não está mais desarmando. Por quê? Porque ele foi preso, né? Então vamos lá. O problema, falta de energia elétrica na casa. Por quê? Causa válida 1, o disjuntor desarma. Por que o disjuntor desarma? Está com sobrecarga de corrente elétrica. Por que está com sobrecarga de corrente elétrica? Não foi dimensionado para suportar tantos equipamentos velhos de consumo elevado. Por que não foi dimensionado para suportar tantos equipamentos velhos de consumo elevado? Não se esperava tantos aparelhos elétricos ligados ao mesmo tempo. Por que não se esperava tantos aparelhos ligados ao mesmo tempo? O comportamento da família mudou. Por quê? Vocês veem que nas casas mais antigas até não tem tanta tomada, tem uma tomada por quarto, uma lâmpada, não era, comum se ter esse tipo de coisa, porque era o costume, a gente não tinha esse tanto de equipamento elétrico que a gente tem hoje, inclusive a questão do calor, ventilador, ar-condicionado, e isso vai mudando conforme o tempo, então esse comportamento da família mudou, eles passaram a utilizar mais energia, computadores ligados, secador, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado. Então, essa energia ela foi aumentando o consumo e, consequentemente, sobrecarregando o sistema elétrico. Então, o comportamento da família mudou. Por que o comportamento da família mudou? A família cresceu, chegam em casa todos ao mesmo tempo, ligam lâmpadas incandescentes, o ar-condicionado, a TV, os chuveiros elétricos. Então, essa questão, todo mundo chega junto, todo mundo liga tudo de uma vez, todo mundo quer ir tomar banho e fazer as coisas, e aí sobrecarrega o sistema que é antigo, o disjuntor que é antigo e que não suporta aquela sobrecarga de energia. Apesar do nome ser 5 porquês, nem sempre é necessário fazer exatamente os 5. Faça quantas perguntas forem necessárias para identificar a causa raiz, mas toma cuidado, porque às vezes a gente pode andar em círculo e sair do foco para uma resposta que não tem nada a ver com aquilo que a gente está querendo achar. Então, quando ficar difícil, para, pensa, analisa os dados para fazer a pergunta certa. Nesse nosso exemplo, verificamos que a causa raiz não é o disjuntor, mas sim porque a família cresceu e ligam todos os equipamentos velhos ao mesmo tempo. Então a culpa não é do disjuntor, ele fez a função dele. Ele já era antigo, só que ele estava ali para determinada coisa. O que justifica o excesso de corrente elétrica do sistema são todos os equipamentos ligados ao mesmo tempo. Para sentir mais seguro, se a técnica foi utilizada adequadamente, você pode fazer a contraprova. Você pega a última resposta e volta perguntando, portanto, para cada resposta até chegar na primeira, exemplificando. Vamos lá, ó. O disjuntor desarma. Por quê? Porque está com sobrecarga. Por que está com sobrecarga? Não foi dimensionado para suportar tantos equipamentos. Por que não foi? Porque não se esperava tantos aparelhos ligados. Por que não se esperava? Porque o comportamento da família mudou. Vamos voltar para ver se deu certo. A família cresceu e chego em casa todos ao mesmo tempo, ligando as lâmpadas incandescentes, o ar-condicionado, a TV de tubo, chuveiros elétricos, etc. Portanto, o comportamento da família mudou. Portanto, não se esperava tantos aparelhos ligados ao mesmo tempo. Portanto, não foi dimensionado para suportar tantos equipamentos velhos e de consumo elevado. Portanto, está com sobrecarga de corrente elétrica, portanto, o disjuntor desarma. Então, eu faço a contraprova. Eu volto fazendo portanto e ver se o portanto encaixa. Se o portanto não encaixar, a pergunta do porquê estava errada e a sua resposta está errada, precisa refazer.
Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Nós fizemos a atividade para nota. Eu vou deixá-la aberta no sistema, porque para quem não entendeu, na verdade, eu vou deixá-la aberta, vai ser como uma substitutiva para quem quiser refazer. Então, vou deixá-la aberta, refaçam lá. Se alguém viu que fez errado, então refaçam. E aí eu já vou atribuindo nota, mas eu vou deixá-la ali para vocês poderem editar, tá ok? Então, até a próxima aula.